Cara, se eu pudesse te dar um conselho hoje, seria esse: meta o louco. Nós jovens, nós temos a brilhante ideia errônea, nós temos a brilhante visão de mundo de querer a aprovação dos outros. A gente precisa da aprovação dos nossos pais, ou dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que nos cercam. E muitas vezes nós deixamos certos projetos que seriam sim muito importantes para a gente, seriam um projeto de carreira, um projeto de alguma coisa que fica ali engavetado. Projetos esses que nunca saem da nossa cachola simplesmente pelo nosso medo de se expor ao ridículo, de gravar um conteúdo, de abrir um negócio. Eu conheço diversas pessoas que são muito talentosas, cara. Eu tenho exemplos dentro da minha família de pessoas ou pessoa que tem um talento nato para cozinhar, para fazer confeitaria. Cara, eu já dei tantas vezes ideia para ela, no caso da minha irmã, de abrir um negócio, mas ela simplesmente tem medo. Tem medo das pessoas não gostarem, tem medo das pessoas não comprarem e até hoje ela nunca abriu esse negócio. Mas no fundo ela sabe que o que ela faz muito bem feito. Eu já falei isso com ela. E todo mundo que prova da comida, da pizza, dos doces, de tudo que ela faz, fala que ela tem o dom para isso. Mas ela não vai para frente. Eu, antes de embarcar no mundo da edição de vídeo, eu já tentei fazer outras coisas. Eu já pensei em fazer faculdade de administração, mas eu não gosto muito da área, sabe? A minha mãe queria que eu trabalhasse e estudasse com alguma coisa a ver com computador, porque desde pequeno eu sempre gostei disso. Sabe, eu sempre gostei de desmontar meus próprios computadores, já quebrei meu primeiro computador com isso. Então eu sempre tive essa curiosidade. Então, assim, eu sempre tive talento e facilidade para coisas da área da tecnologia, digamos assim. E desde os meus 16 anos, eu gostava de editar vídeo. Sabe, na época de escola, os meus colegas de escola pediam para mim fazer o vídeo. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz foi um vídeo de Copa do Mundo, que nós ficou com a Copa de 98. E eu baixei um monte de vídeo de YouTube na época, juntei, coloquei os textos lá do trabalho. E, cara, hoje se eu pegasse aquele vídeo eu não ia gostar. Foi feito no Movie Maker. Foi meu primeiro contato com o mundo de edição foi o Movie Maker. E eu não gostei assim, do resultado. Mas todo mundo elogiou, sabe? Eu não gostei, mas eu fiz. Essa é a diferença. Você precisa fazer as coisas. Hoje eu trabalho profissionalmente com edição de vídeo, tenho meus clientes e vivo, graças a Deus, bem com isso. Sabe, trabalho aqui de casa, aqui tá o meu setup, vocês estão vendo aqui meu setup, e eu trabalho muito bem, eu vivo do que eu amo. Mas para mim viver do que eu amo hoje, eu tive que ter coragem de abrir mão daquilo que a minha mãe sonhava para mim, daquilo que os meus tios sonhavam para mim, daquilo que a minha família sonhava para mim, daquilo que os meus parentes sonhavam para mim, daquilo que os meus amigos sonhavam para mim. Uma vez conversando com uma psicóloga que me atendia, que me atende, ela disse uma frase para mim que hoje faz muito sentido para mim. Na época eu não entendi muito bem, mas hoje, olhando e acho que contextualiza um pouco com esse vídeo aqui, ela disse algo mais ou menos assim: existem duas versões de você. A que as pessoas veem e acreditam que você é, e a que você vê e sabe que você é. Ou seja, eu sei quem eu sou, eu sei as decisões que eu tomo, eu sei o que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos, eu sei o que eu faço de bem, eu sei quais são os meus talentos, eu sei quais são os meus defeitos e quais são as melhorias que eu preciso ter na minha vida. Então existem essas duas versões sua. E você não tem que importar com aquilo que a sua mãe quer que você faça. Claro, você tem que orgulhar seus pais, sim. Você precisa não ser um vagabundo. Você precisa ter ambição na sua vida. É real. Eu acredito que se você clicou nesse vídeo aqui, você tem, de certa forma, uma ambição. Mas talvez está travado pelo medo da autocrítica que você mesmo vai ter com você, travado talvez pelo medo das críticas que vão vir das pessoas do seu círculo de amigos, as críticas que vai vir da sua família. Mas talvez para você viver o seu sonho, você tem que dar o famoso passo de fé. Então, você precisa treinar o seu eu interior para que se externize aquilo que você nasceu para ser. Cara, aí já entra a minha questão de crença, tá? Já entra aqui a minha questão de crença. Eu acredito que todos nós nascemos com um talento, sabe? Eu acredito que, como eu sou cristão, eu acredito que Deus, de certa forma,
quando você nasce, ele já colocou em você as coisas que você vai ter facilidade de fazer. E você tem que viver para externalizar isso. E talvez por algum trauma, por alguma coisa que aconteceu na sua vida, você não consegue externalizar. E muitas pessoas deixam sonhos incríveis. Talvez cantores, compositores, mais editores de vídeos, sabe? Confeiteiros, confeiteiras, donos de comércio. Nunca abre o seu negócio pelo medo da crítica, pelo medo do que as outras pessoas vão pensar, pelo medo do que as outras pessoas vão dizer. E cara, isso não é saudável. Isso daí não vai te levar a canto algum. A gente acha que precisa da aprovação dos outros para começar a colocar os nossos sonhos em prática. A gente acha que a gente precisa da aprovação dos outros para começar um projeto, para começar um negócio. E não, isso não é verdade. Você não precisa da aprovação dos outros para isso. Porque se você esperar isso, cara, você nunca vai fazer. Outras pessoas esperam o momento perfeito, a hora perfeita, a motivação perfeita para executar um projeto, para executar uma tarefa. E lamento te decepcionar, esse momento perfeito nunca vai existir. Só existe um momento perfeito, o agora. Sabe por que é só o agora? O tempo que passou não volta mais, você não consegue recuperar esse tempo. E o amanhã é uma incógnita, você nunca sabe se você vai nem sequer estar vivo. Então, você só tem um agora. Olha o nome do agora, presente. Presente de Deus, presente da vida, oportunidade para você pensar no seu projeto, para você executar o seu projeto. E eu estou falando aqui o que eu falaria com um amigo que estivesse pedindo um conselho, um amigo que talvez precisasse ouvir essas palavras. Talvez você precisa desse empurrãozinho para executar. Talvez o seu concurso público que você sempre teve vontade de fazer, mas eu não sei estudar, eu não gosto de estudar, mas queria ler aquela vaga naquela área. Mas pelo simples fato do medo de dar o próximo passo, o medo de, por exemplo, tentar o concurso, não passar, ir lá e se ver como um fracassado, o medo das pessoas rirem da sua casa, lá, passou todas as horas estudando e mesmo assim não passou. Cara, ninguém precisa te dar aprovação para nada. Ninguém precisa entender o porquê que você está tomando uma decisão, o porquê que você está executando esse projeto, o porquê que você está estudando para esse projeto, o porquê que você está fazendo isso. Você precisa entender. E não espere um momento perfeito, não espere a hora perfeita, porque isso não existe. Quem cria a oportunidade é você. Você tem que tomar as rédeas da sua vida. E eu sei que falar é muito fácil, fazer é o difícil. Mas, cara, eu fiz. Eu tô fazendo, eu tô tentando. Antes, quando eu comecei na área de edição de vídeo, minha maior dor era prospectar clientes. Primeiro, porque eu achava que eu não sabia negociar. Eu achava que ninguém ia querer fechar comigo porque, cara, tem tantos editores melhores do que eu, e de fato tem. A partir do momento que eu comecei a conversar com os clientes, eu ouvi muito não. Eu ouvi os meus amigos falando que talvez isso não era pra mim. Teve sim pessoas que já falou isso. Boa parte dos meus amigos me apoiou, é isso mesmo, você é bom, vai pra cima, tenta, tenta. E assim, eu tinha esse medo comigo de conversar com as pessoas, sabe? Eu gosto de conversar com as pessoas aqui do meu círculo de amigos do meu redor, mas para prospectar um cliente, para mostrar, agregar valor ali no serviço e tal, eu tinha essa dificuldade. Mas talvez se eu não tentasse desenvolver essa técnica, se eu não criasse essa coragem de talvez tentar ouvir muitos nãos, ajustar aqui a forma de conversar, ajustar os jeitos, os trajeitos, ajustar a forma que eu faço uma reunião, ajustar a forma que eu abordo no WhatsApp, ajustar até mesmo a forma que eu chego nesse cliente lá no Instagram ou por e-mail. Tudo isso eu tive que me moldar, eu tive que ter coragem e me expor ao ridículo. Não ter medo de me expor, não ter medo de levar um não ter medo de errar, não ter medo de tentar, sabe? Isso é muito importante. Você não pode e não deve ter medo de tentar fazer as coisas. Porque se você viver neste medo de tentar fazer algo, você não vai conseguir chegar a lugar algum. Aí é onde muitas pessoas se acovardam e começam a dizer que eu não venci na vida porque fui boicotado por ciclano, eu não tive oportunidade. Eu sei. Tem muitas pessoas que realmente não têm a oportunidade de mostrar o seu talento. Tem muitas pessoas que realmente não vão conseguir chegar a algum lugar por falta de oportunidade. Ninguém tem as mesmas 24 horas. Isso eu sei, tá? Eu trabalho de casa, eu não tenho que pegar lotação. Eu não tenho que pegar 2, 3 horas de ônibus para chegar no meu trabalho. Então,
Eu tenho um tipo de 24 horas diferente daquela pessoa que tem que perder esse tempo. Eu sei dessas diferenças, mas o que eu tô querendo dizer é que é para você que sabe o que precisa fazer e não faz. Você tem que entender que eu tô falando aqui para um determinado tipo de pessoa. Aquela pessoa que tem medo da crítica das outras pessoas, que tem medo da crítica dos pais, dos parentes, dos amigos e até mesmo medo da sua própria autocrítica, que acaba não se expondo ao ridículo. É para você que eu tô falando. Você que sabe o que você quer fazer, você que sabe o que você tem que fazer, mas não faz por algum motivo. Não faz talvez pelo medo, não faz talvez pela procrastinação. E assim, você tem que entender que as rédeas da sua vida estão na sua mão. Não está na mão do político A ou B, não está na mão de ninguém. É você que é responsável pelas suas próprias atitudes. Se você tem medo, se você está travado, vai com medo mesmo. Nós que estamos vindo de baixo, que estamos subindo na vida, que estamos tentando chegar a algum lugar, nós não devemos nos dar o luxo de ter medo, de ficar travado, porque nós temos que conquistar aquilo que a gente prometeu que conquistaria quando a gente é criança. Uma coisa que eu admiro muito nas crianças é o ato de sonhar, cara. E muitas vezes as pessoas tentam travar isso nas crianças. Eu quero ser jogador de futebol. Ah, quem é você para querer ser jogador de futebol? Mas a criança ousa sonhar. E ela promete para ela mesma que quando ela crescer, ela vai executar aquilo. Então você precisa entender. Nós que estamos vindo de baixo, você que é pobre, e não estou falando só pobre de dinheiro, sabe? Você que sabe que não nasceu num berço de ouro, que você tem que batalhar para conquistar suas coisas, você não pode se dar o luxo, e eu estou falando isso aqui para mim também. É principalmente para mim. Entendeu? Quando eu gravo esses vídeos, é um conselho que eu estou dando para mim também. É primeiro para mim, para depois para quem está assistindo. Não devemos deixar e nem se dar ao luxo de ficar travado, de ficar com medo, de executar as nossas obrigações, de tentar algo novo, de tentar abrir um negócio, de produzir aquele conteúdo. Se você quer ser TikTok, sei lá, cara, não deixe para trás, não fique travado, porque não tenha medo de dar errado, porque errado já deu. Agora você precisa se fazer dar certo. A hora de dar certo é agora. E no fim, não precisa fazer sentido para as outras pessoas. Precisa fazer sentido para você. Você tem que olhar para a situação e falar, cara, isso faz sentido para mim. E eu vou me matar de estudar, eu vou me matar de trabalhar, eu vou ficar fazendo isso incessantemente até que eu possa fazer isso com excelência. O meu primeiro vídeo que eu editei para uma pessoa e o vídeo que eu edito hoje são duas coisas totalmente diferentes. Hoje eu olho para aquela versão e sei que se eu não ousasse que sonhar em viver daquilo, aquilo nunca teria acontecido. Uma vez que eu consegui aquilo, de editar o meu primeiro vídeo, de entregar o meu primeiro projeto e do cliente ter me pagado, e não estou falando em questão de dinheiro, ter falado, cara, ficou muito bom, cara, parabéns, aquilo me deu força e falei, cara, é isso. Isso aqui faz sentido para mim. Não importa o que as outras pessoas vão dizer, eu vou viver disso. Comprei curso, entrei para o novo mercado do Ícaro de Carvalho, comprei curso na Brainstorm Academy, comprei a Brabo Academy, comprei cursos e fui, estudei no YouTube, assisti conteúdo em inglês, sem entender nada, mas eu dei a cara para bater e falei, eu vou viver disso daqui. E eu fiz o que estava ao meu alcance para poder viver. Quando eu não podia investir em curso, era de YouTube mesmo. E eu vou te falar a verdade, foi difícil. Mas eu sabia o que eu queria, fazia sentido para mim. Podia não fazer sentido para minha mãe, que ficava falando para mim não ficar acordado de noite, de madrugada. Podia não fazer sentido para os meus amigos, que falavam lá, o cara só fica no computador. Mas fazia sentido para mim. As críticas existiram. Mas dentro de mim, sem eu nem saber, eu estava trabalhando já essa questão de, cara, precisa fazer sentido para mim. Eu preciso fazer isso dar certo. Então, se eu pudesse dar esse conselho para alguém, para você, era esse. Não deixe de executar o seu sonho, não deixe de executar aquele projeto, não deixe de estudar para aquele vestibular, não deixe de produzir aquele conteúdo por causa de medo de crítica, por causa do que as pessoas vão pensar. Não deixe de entrar na academia por estar gordinho igual eu, que estou tentando emagrecer, por causa do que as pessoas vão pensar. Faça, porque faz sentido para você. Apenas para você. Você é responsável pela sua própria vida e as coisas precisam fazer sentido para você. Tudo bem? Então, meu nome é Felipe Rodrigues e eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. Se esse vídeo te encorajou de alguma forma, comente aqui a palavra excelência, porque eu sei que você, a partir de hoje, vai sair daqui executando a sua própria vida, tomando as rédeas da sua própria vida com muita excelência. Um forte abraço, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.